Então, tudo que nós for fazer, não esquece, vai ficar na sua lembrança. Vai ficar. E uma coisa, na casa da irmã Nelva hoje, nós estávamos lá conversando um pouquinho, assim, um momentinho rapidinho assim, é inegável mesmo, irmã, que aquilo que você planta, que você não colhe. Não tem como escapar. A lei do plantio realmente vem. O cara fez maldade, ele uma hora vai colher por o que ele plantou, cara. A mulher fez maldade, ela vai colher por aquilo que ela plantou, irmã. Mas, olhando para a nossa alma, que é o bem, esse é o bem de Deus. Este é o interesse de Deus. Até então, falando sobre o corpo físico, certo? Estão entendendo, né? Agora, falando da alma, a alma nossa, seja ele pequeno, seja ele maiorzinho, seja ele adolescente, seja ele senhor, senhora, seja ele idoso, idosa, seja ele já um velhinho, tem uma alma aí. E aí está o ponto. A razão por que Deus, Ele sacrificou o unigênito dele. Um dos passados proveitosos é a memória, há 2026 anos atrás, o que aconteceu no Calvário. Esse nós temos que lembrar todo dia. Que ali foi o princípio de um caminho que não existia. Aleluia. Ali foi o princípio de uma estrada que foi aberta, de um caminho que foi aberta, de uma rodovia que foi aberta. Que essa rodovia foi construída desde o Calvário até lá no outro lado. Passou o paraíso, deixou o paraíso para trás, passou a 7ª dimensão, deixou para trás e chegou até a construção da Nova Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus! Aonde nessa Nova Jerusalém toda alma digna de salvação há de estar um dia. Nesse propósito, veja, você era digno, eu era digno? Não, nós não éramos dignos. Não éramos dignos disso. E aqui o apóstolo, ele diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, meu irmão, então, minha irmã, para nós estar em lugar celestial, tomando posse das bênçãos de Deus, o Criador, nós temos que estar aonde? Em Cristo. Aleluia! Em Cristo. Amém? Em Cristo. Aleluia! Aí você pode dar graças a Deus, porque você teve um que disse para você através da palavra, e você consentiu isso, e você agora se sente um agraciado no propósito de Deus. E não no teu projeto, não no teu propósito, mas no propósito do interesse de Deus. E ele disse assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que possamos e fossamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. Em amor.
Quando Cristo Jesus, ele entra no coração de um mentiroso que é desamado, que não ama ninguém. Tem pessoa que é assim. Um infeliz, desgraçado, que não se ama a si mesmo. Que vive uma vida na fracasso, na derrota. No engano, na tribulação, na maldade. É o caminho total. Mas Cristo, veja isso. Cristo, isso é espiritual, amém? Cristo passa pelo caminho desse tal. Glória a Deus. Aleluia. Quando este Cristo, que é o ser espiritual, através da pregação da palavra, esta alma tem um encontro com o mundo espiritual de Deus. Então, esse que não amava, ele recebe uma porção insondável de amor. Esse que só pensava maldade, ele muda seu ponto. Esse que não tinha nenhum interesse sobre as questões de Deus, ele passa agora ter uma motivação no fundo da alma dele, que não é plantada com feijão, com arroz, com dinheiro, que não é plantada através de favores, que não é plantada através de troca de benevolências, mas é quando ele ouve alguém dizer que Cristo Jesus é a esperança da glória, e que muda o coração de qualquer que seja homem ou mulher, que tem o desejo de um dia encontrar do outro lado na eternidade. Então, acontece um reboliço, uma mudança lá dentro daquela alma. E aquela alma começa a ter uma conexão com Deus, realmente no mundo espiritual de Deus. E de repente ele começa a desempenhar atitudes. Começa a desempenhar atitude de ações com um espírito diferenciado. Agora ele não tem mais um espírito que ele deseja, não se preocupa com a saúde dele, ele deseja agora ter saúde. Agora ele gera um espírito que ele passa a se preocupar com os outros. Agora ele não se preocupa quase nem por ele mais, está preocupado até pelos outros, além dele mesmo. Agora ele começa a gerar um espírito que ele começa a se preocupar sobre os erros que ele cometia ou comete. Ele deseja agora começar a acertar as coisas. Ele deseja que os outros vivam também corretamente. E Deus maravilhoso! Quando ele entra com esse espírito irrepreensível diante do amor, é uma atividade que o homem não consegue executar isso, a não ser que entre aquele Espírito de Deus na vida desse ser humano. E ele começa a desempenhar atitudes estranhas para o mundo. Talvez a sua família comece a ver na vida dele, será que é um fingimento que esse cara está fazendo? Será que é somente está meio usando de um meio para me convencer que eu devo dar uma oportunidade, uma confiança para ele ou para ela? Se a pessoa, se esse tal que ou assiste esse que está sendo mudado pelo mundo espiritual de Deus, ele não foi espiritual, ele não consegue entender o que é que Deus está fertilizando naquele coração, aleluia.
E o apóstolo Paulo diz assim: todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus está sobre aquele do qual Deus escolheu e elegeu antes da fundação do mundo. Na verdade, quando você recebe Jesus Cristo em sua vida, e você começa a trilhar os caminhos do Senhor, numa serventia a Deus, significa que nesse propósito Deus tinha visto você vir da eternidade, passar aqui neste mundo e voltar para a eternidade novamente um dia. Estou falando com a sua alma. É a sua alma que eu estou dizendo isso. Aí você não passa mais a pensar assim o que o seu ato físico fez. Aí você consegue começar a compreender isso, que Deus trata com a sua alma, molda o espírito e as suas atitudes é através da sua alma, as suas ações espirituais. O comando é a sua alma, que a alma é um canal que Deus usa para transmitir as coisas dele. E nós conseguimos começar a compreender que o adultério, ele elimina de nossa vida, ele perdoa pelo adultério que foi feito sem consentir. Que o roubo que nós roubamos, ele nos perdoa pela ladruagem que nós fizemos, na questão da consciência. Que quando maltratamos alguém sem intenção realmente do reflexo daquilo, ele nos perdoa e nós passamos a não cometer mais isso. Ter cuidado com isso. Então agora estão vivendo uma vida mais consciente perante a humanidade. E passamos a viver uma vida diferenciada, e as pessoas têm a gente como mais uma pessoa que vive por aí, mas é apenas um crente. Não é apenas um crente, não é apenas um cristão, não é apenas um que vai para a igreja, não é apenas um que é da igreja, que eles dizem agora. Aquela menina é da igreja, aquele moço é da igreja, aquele homem é da igreja. Não é da igreja. O povo real de Jesus Cristo é um povo que vive no mundo espiritual de Deus, vivendo uma vida desde a fundação do mundo. Apenas agora você identificou o seu lugar perante a posição de Deus, aqui nesse corpo da igreja, aqui na terra, vivendo aqui. O cabeça é Cristo nessa vida espiritual. E o marido não consegue compreender a mulher. Mas quem comanda a cabeça daquela mulher espiritualmente é Cristo. Aleluia! Quem comanda? Eu estava falando com o Senhor, onde é que foi? Lá no atacadista que eu pego minha matéria-prima do gesso. E o entregador, o caminhoneiro, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Aí encostei meu carro assim com o meu reboquinho. Aí eu disse para ele assim: bom dia. Ele falou: bom dia. Eu digo: não vai te atrapalhar a minha carretinha, não vai atrapalhar teu carretão? Ele: não, jamais. Aí começamos a conversar um pouquinho assim, né? E ele desamarrando, e não sei o que eu disse. Ele virou para mim e veio, colocou a mão sobre o meu carro assim, ficou me olhando e falando. Aí, eu não sei o que foi falado. Na verdade, é como diz aquela passagem ali, né? De Mateus 27 ali. Vocês sabem aquela passagem? Onde o Pedro lá negou Jesus por 3 vezes. Lembram disso? Lembram? Aí eles disseram assim: esse aí é um deles. Não sou não. Não tem como negar que nós somos servos do Deus Altíssimo. Não tem como. Depois de você entregar sua vida a Cristo, e Cristo entrar no seu coração, e você entrar nesse mundo espiritual, nunca mais você vai conseguir negar que você não é deste mundo. Você pode se desviar, mas que você não vai conseguir negar que você conhece, não vai conseguir. Não vai conseguir. Você pode não desempenhar a atitude de um crente real e verdadeiro, irrepreensível diante do amor, mas que você não vai conseguir negar. Tu não vai. O mundo vai olhar, você vai dizer: esse aí tem um jeitinho. Esse tem um jeitinho de quem acredita em Jesus Cristo.
Aí ele disse não sei o que para mim, eu disse, pois é, rapaz, eu não sei se estava comigo o meu filho, se é o Zé Guilherme ou é o João, quem estava comigo? Aquele caminhoneiro lá, era você, João? Carregando lá o material lá? Aí ele veio no canto assim, comecei a conversar com ele. Era tu, Guilherme? Lembra, né? E eu disse para ele, você tem um jeitinho que ou você é um crente ou Jesus já cruzou seu caminho. Ele disse assim para mim, bastante gente também falou isso para mim. Eu digo, não, mas aí eu disse, e aí? É que o senhor falou de um jeito que me deu uma arrepiada aqui, por isso que eu larguei a corda e vim aqui perto aqui, me senti um choque agora. Eu digo, pois é o seguinte, ó, aonde você vai passar a eternidade? Eu vou dizer para você uma coisa, o seu caminho, você viajando, está levando você num rumo, certo? Sim. E o seu rumo nesse final de semana foi aqui em São José descarregar seu material, certo? Chegou aqui, cheguei. Você sabe que todos nós, a nossa alma, a cada dia fica para trás, cada hora fica para trás, cada tempo fica para trás. É tão corrido o nosso dia a dia que está ficando para trás, cada minuto, cada tempo, nosso cabelo está ficando branco, ficando com ruga, com mácula, velho, e os filhos estão crescendo. E nós vivendo para a vida pessoal e esquecemos de viver coisas para Deus. A questão é, estamos voando para algum lugar. A pergunta é, você sabe a estrada que te leva à eternidade? Não, na verdade não. Perguntei para ele, sabe qual é a estrada que te leva para a eternidade? Boa pergunta, né, irmãos? Não é? E vocês aqui, a audiência presente aqui, vocês sabem qual é a estrada que te leva à eternidade? Vocês, irmãos da internet, sabe qual é vou usar a expressão, qual o caminho que te leva à eternidade? Pois é, mas tem muitos, Jesus, é Jesus, mas tem muitos que não querem ser amigo de Jesus, ele quer só as bênçãos de Jesus, só os benefícios de Jesus, ele pega a bênção, pega o benefício e pula fora, não quer mais nada com Jesus, tem muitos, eu digo, ó, nós decidimos o final do nosso caminho na eternidade, em vida, depois de morte, meu amigo, você não tem mais decisão sobre para onde você vai. Você decide em vida aonde você irá viver após dormir nessa vida aqui. E passa tão rápido. Você diz assim, olha, eu nunca pensei sobre isso, mas vou pensar, porque a minha família toda vai na Igreja Deus de Amor, eu faço uma visitinha, de vez em quando, não tenho tempo, eu digo, mas isso não quer dizer, você pode aceitar Jesus agora aqui, se você quiser. Não precisa você estar numa igreja para tu aceitar Jesus. Você não deseja aceitar Jesus? Ele diz, eu quero. A Bíblia diz que há batismo por palavra e batismo por obras. Tenho certeza, se aquele homem ele for partir com o Senhor, bater o caminhão dele, ele não é um perdido. Porque ele encontrou. Deus cruzou o caminho dele. E falou, digo, você crê que Jesus passa o nosso caminho em nossas vidas? Eu disse para ele assim, às vezes é um mendigo, nós negamos de dar um pão para ele, é Jesus fazendo. Comecei a contar para ele a história do homem que queria que Jesus viesse comer. Eu às vezes sou engraçado, irmão, estou ali e começo a contar essa história, assim, eu gosto muito das parábolas, né? Contar a história, estava lá parado lá do homem que convidou Jesus para comer na casa dele. Aí fez um banquete para Jesus. E passou-se a 8 horas, 9 horas, de repente chegou um mendigo com fome, bateu na porta, e aquele homem que era o que estava a festa para Jesus, eu já contei para vocês, né? Sabe, né? Ele ficou meio tímido, não sabia se dava ou não dava um pedaço, ele não queria mexer no banquete. Aí ficou em dúvida, se eu mexo ou não mexo, Jesus vai vir, já cortei, já mexi, e como é que se diz isso, que as pessoas usam isso, não quer ali que ninguém mexa antes que eu... essa coisinha assim. Isso é complicado, sabe?
É meio complicado. Aí eis que o mendigo chegou e ficou, não vou mexer. Aí ficou falando, encostou a cabeça, tirou uma coxinha e deu para ele. Ele pegou e comeu aquela coxa, pão, agradeceu e saiu. Daqui a pouco voltou o mendigo de novo. Gostei, me dá mais um pedacinho para mim, estou com fome ainda. Tirou a asa e deu para ele. Comeu a asa e a coxa e foi. Aí eu contando para ele isso. E ele ficou admirado. Nunca tinha visto falar sobre isso, né? Esse, que história bonita isso. Eu digo, daí? Ele disse, e daí? E daí que eu... Chegou aí, tipo, às 10 da segunda vigília, Jesus chegou. E o homem ficou tudo assim, preocupado. Achei que Jesus não ia vir, acabei pegando e cortando uma coxa e uma asa. Aí, Senhor, me desculpe, Senhor, porque eu cortei a asa e a coxa e dei para o mendigo que veio ali. Justificando para o Senhor, né? Aí, vamos sentar, Senhor, vamos comer, Senhor. E sentaram assim, e o Senhor sentou com ele na mesa e dizia assim, come, Senhor, come, Senhor. Aí disse, eu apenas vou tomar uma água, já estou satisfeito. Como assim, Senhor? Que o Senhor está satisfeito? O Senhor nem tocou ainda. Como eu não toquei? Eu já comi uma coxa e uma asa. Oh, ele ficou me olhando para mim assim, que lindo isso! Que legal isso. Eu digo, pois é, às vezes nós chutamos, queremos abraçar quem está cheiroso. É bom. Está cheirosinho com, como é que é o nome daquele perfume? Eu sou ruim de Malbec, do pastor José Ademir, que é ganhado, presente. É cheiroso. O pastor está cheiroso, cheirinho bom. Mas se eu tivesse, não fosse eu, e você não me conhecesse, e eu não era o pastor seu, você nunca me viu, e eu estava com cheiro de gambá, e vocês todos cheirosinhos, aí, aí veio aquela senhora, aquela irmãzinha, às vezes simples, aquela pessoa simples, não tem dinheiro para comprar um perfume caro, um perfume bom, coloca o Rexona, aquele água do rio, um pouquinho de cheiro de flor, e não lava pé muitas vezes, o chulezinho, não vou lavar o pé dessa irmã porque tem o pé sujo, tem o pé meio cheio de chulé. Cuidado, hein, que Deus está fazendo uma prova para nós, muitas vezes, e nós vamos pegar e vamos levar uma enroscada nisso aí. Que é isso, pastor? Nos colocou diante dele irrepreensível na questão do amor. Irrepreensível em questão do amor. Amar aqueles quem todo mundo ama, é fácil nós amar. Amar aquele que não gosta de nós é difícil. Ser irrepreensível em questão do amor, fossemos santos e irrepreensíveis, vivendo nesse mundo espiritual de Cristo, é para isso que temos chamado. Existe, pastor, tipo de gente? Existe. Acredita que você pode ser um dele. Ou se você não é, tu pode ser. Esses. Qual? Nós não temos caráter nem condição. Mas se Deus escolheu cada um daquele que ele escolheu, ele passou o caminho, mudou a história da vida, fez uma transformação, é um sinal que Deus tem um plano com você. E você pode estar encaixado nisso. Porque Deus não ia recolher, tirar da onde estava, da miséria, do pecado, da mundice, do engano, do erro, da mentira, do ódio, da vaidade, da tribulação, do adultério e outras coisas, fazendo coisas erradas, vivendo no mundo da imundície, do pecado, para você vir para um lugar e estar no lugar, a não ser que não tivesse um plano com cada um. Só tem interesse. Tem interesse, e se importa, você tem um interesse. Isso não é diferente de com Deus. Então que possamos viver uma vida agradável, no louvor, na glória, na graça, aleluia, pelas bênçãos do Senhor. E serem felizes, agradáveis, e ser abençoados e abençoadores, não porque nós temos um poder de bênção sobre nós, mas que possamos nós transmitir para os outros o amor irrepreensível de Cristo que se encontra em nossos corações. Mas às vezes eu tropeço e faço coisa errada, pastor.
estão vivendo num caminho, na jornada, como aquele povo do deserto vivia. Saíram do Egito, marchando sobre a terra prometida, e eles comemoraram a Páscoa e saíram para ir rumo de uma terra prometida. E teria um tempo para eles chegar na terra prometida. Porém, Deus pegou e aumentou o tempo. Era tão rápido para chegar lá. Mas Deus aumentou o tempo deles. Porque eles começaram o quê? Se afastar das questões de Deus. Esfriar sobre a aproximação de Deus. Desconfiar com os planos de Deus. Deixar de transmitir as coisas que Deus tinha pedido para eles transmitir. Agora, nós lembrando disso e sabendo disso, então cuidamos para quem esteja de pé não caia. E continue batalhando através da graça de Deus. Porque ele, aqui no versículo 5, tem uma coisa maravilhosa para lembrar vocês. Ele predestinou para filho de adoção. Oh, glória! Quantos creem aqui que são filho adotivo de Deus? Os irmãos que estão aqui presentes, está muito baixo a glória de vocês. E nem todos estão animados com a questão de ser adotivo de filho. Eu acho que vocês não têm noção o que é estar num orfanato. Eu nunca tive lá, mas eu tenho relato que aqueles meninos ficam lá, eles ficam sem motivação. E quando eles encontram alguém que o adota, que eles sabem que vai ter uma vida individual, uma vida especial, eles ficam tão felizes na alma, que eles pulam um grito da alegria. E nós estávamos nesse orfanato do mundo. E Deus adotou cada um de nós. Quantos creem nisso? Ele adotou, ele fez por adoção Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E através da cruz, do sacrifício desse Cordeiro humano, que não é mais um animal, mas é um ser humano, para que nos fizesse, através desse sacrifício, uma adoção e deixasse um penhor para cada um que se identificasse perante o corpo da igreja, unindo-se em Jesus Cristo, fosse perdoados, fosse transformados, fosse remidos e fosse lavados para a glória de Deus. Aleluia. Então, somos beneficiados como filhos. Não éramos filhos. Aí tu fala assim, ué, pastor, então essas pessoas não são filhos. Filho? Filho de Deus? Filho de Deus? Você só pode se tornar filho de Deus desde que você compreenda o espiritual. Enquanto você não conseguir entrar no espiritual, viver uma vida da carne, você não pode dizer que é filho de Deus. Dura palavra, pastor. Dura palavra. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. João 4:24, Deus é Espírito, e importa que todos os que o adorem, aleluia, aleluia, o adore em espírito e em verdade, aleluia, glória a Deus. E chega o tempo, e agora é a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Entenderam essas coisas? Vocês compreendem isso? Irmãozinho dormente, que está acontecendo contigo, irmãozinho dormente? Levanta, rapaz. Larga esse casaco, larga os corpos, olha aqui para mim. Irmão Ivo, cutuca, irmão Ivo, assim na costela, irmão Ivo. Não entendi, mas tudo bem. Não pode dormir na igreja. Aleluia! Coração pegando fogo e outros dormindo.
Oh, glória! Oh, glória! Jesus é bom. 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 Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória! Jesus é bom. Oh, glória! Oh, glória! Ei, glória! Oh, glória! Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Ei, glória! Aleluia! Em quem temos redenção pelo seu sangue e remissão das nossas ofensas. Diga glória a Deus. Em quem nós temos, hein? Que é bom. Aleluia. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Glória a Deus! Aleluia! Quando nós conseguimos, posso dizer assim, entrar nisso, entender isso, que precisamos de pensar sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele virá pela terceira vez e será a última vinda dele. Ele veio para remir e comprar a sua igreja. Viveu 33 anos aqui. Foi para a glória. Conforme a Bíblia diz em João 14. Falou que na casa do Pai tinha muitas moradas. E ele prometeu voltar outra vez buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo avisa os irmãos tessalonicenses que o Senhor há de vir com voz de arcanjo, alarido e trombeta de Deus. Aleluia! E ele disse que o Senhor virá nos ares, nas nuvens, e virá buscar sua igreja, seu povo, e levará para aquele lugar aonde está preparado. E depois viverão 1000 anos. Viremos no milênio viver 1000 anos de glória, de paz, de alegria, de festa. O mundo terá em grande aflição. Mas a igreja, os salvos, estarão em Cristo, juntados com Cristo, aleluia. Juntados com Cristo, com uma unidade, sendo tocado pela mesma engrenagem como um relógio toca o ponteiro do tempo. Aleluia. E passará seu tempo. E no dia do Senhor, que o Senhor previu isso acontecendo, então a igreja virá com o Senhor viver a eternidade. E houve uma pergunta dos fariseus para Jesus, dizendo: na eternidade, marido e mulher viverão juntos? Na eternidade, se a mulher casou 4 vezes, 5 vezes, quem será o marido dela? Aí Jesus responde: nenhum. Porque na eternidade, não viveremos nessa vida aqui desse sentimento. Na eternidade, viveremos como anjos de Deus. Naquele dia, do outro lado, a vida é diferente.
Se formos olhar em Apocalipse, a Bíblia diz que não precisaremos de luz, porque estaremos perante a Ele, que é o sol da justiça. Ele que alumia. Se for pensar sobre comida, aí tem alguns que dizem assim, ó, mas aquele corpo comeu mel, comeu leite, aquele corpo teofânico, mas vamos estar perante Ele, disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vamos estar diante do pão da vida, aquele que provia maná para o povo do deserto. Aleluia! E vai se preocupar assim, e a morte terá fim, terá começo. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então estaremos diante daquele que tem o poder sobre o controle da vida e da morte. Então essa questão não existirá mais, essas questões. Benefício de estar na atividade como filho de Deus. Temos noção do que é ser filho de Deus? É viver uma vida na mesma posição que está Deus, em sua casa, sendo beneficiado pela casa do Pai, sem se preocupar. Como é bom, né? Quando estamos aquele tempo assim que fica esperando só no Pai. Mesmo que a mãe só faça um feijãozinho de arroz e um ovinho frito, mas tem ali e fica naquela expectativa. A mãe vai fazer uma comidinha para nós. É tudo aquele agorizada pequeno, né? Hoje vai sair comida. Lá em casa, por exemplo, todo mundo espera pela mãe. Mãe Rose. Mãe Rose não está em casa, dificilmente sai um almoço, uma janta. Coisa difícil. Esperando pela quem faz a comida. Seu pai não paga a internet, ninguém paga. Seu pai não paga a luz, ninguém paga. Seu pai não paga a água, ninguém paga. Paga, né? Paga, porque o pai dá pressão, faz a coisa funcionar. O pai e a mãe faz a coisa funcionar. Parecido com a nossa vida aqui, na dependência isso é natural do ser humano. E Deus sabe que é assim que funciona. Não pode criar vagabundos, né? Isso não é o plano de Deus. Mas na eternidade não será diferente. Na eternidade nós estaremos ali nos benefícios de Deus. Vivendo na casa do Pai, poderemos contar que temos um telhado, não vai chover dentro. E se tiver uma goteira, o Pai vai arruma, ou manda arrumar. Nos benefícios da casa de Deus. Que coisa, me faz assim, eu estou assim colocando as colocações, porque eu começo a imaginar como seremos beneficiados na eternidade, meus queridos. Não vai precisar mais fazer nada, somente adorar. E glória! Rua de ouro, muro de jaspe e cristais. Não é imaginação, está escrito na Bíblia isso. Então vai ter um benefício tão grande para aqueles que são filhos de Deus, adotivo de Jesus. Quando olhamos em João, no capítulo 1, versículo, acho que é 20, se não me engano, agora me faz da memória aqui, só para me encerrar aqui, já estou encerrando. Ele fala sobre essa questão também, dos benefícios. Deixa eu ver aqui. No versículo 12, capítulo 1 de João, diz assim, ó, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Fica claro isso que não é a carne, tá entendido? Eu me orgulho de ser filho de Deus. Mas filho de Deus não vive no pecado, na mentira, no engano, não vai dar não. Deixa eu explicar melhor para vocês. Diz assim, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Está falando sobre a sua alma, que é o homem interior.
Amém? Glória a Deus por isso. Então o que foi lavado, o que foi remido é a sua alma. Porém a sua alma exige que o seu corpo viva correto.